Boa tarde para você, meu caro Belay Júnior. Boa tarde para todo mundo ligado no Bronca Pesada da TV Cidade. Um abraço para você e para toda Macapá, para a nossa linda capital, Macapá. Um abraço para todo o estado do Amapá, toda essa linda região. Santana, Mazagão, Marabaixo, enfim. Um abraço forte para todos vocês. Voltamos a falar aqui no Rio de Janeiro e ontem deu Mengão, hein, Belay Júnior? Vamos falar desse jogo e você curte as imagens aí desse jogo de ontem. Flamengo 1-0, no primeiro tempo até os 30 minutos o Bahia pressionou bastante, tendo inclusive algumas oportunidades de gol. O Matheus Cunha, que vem fazendo revezamento com Rossi, na Copa do Brasil atua Matheus Cunha, Campeonato Brasileiro e Libertadores, Rossi é o goleiro titular. E o Matheus Cunha mostrou que está em grande fase, hein? Fez grandes defesas ontem no jogo. Os primeiros 30 minutos foram da equipe do Bahia, comandada por esse brilhante jogador Everton Ribeiro, mas o Bahia, quando não parava no Matheus Cunha, errava o gol do Flamengo. E o Flamengo arregou, foi dar o seu primeiro chute aos 32 minutos, através do Gerson de fora da área, a bola triscou na zaga e não chegou ao goleiro do Bahia. E primeiro tempo terminou empatado em 0-0, com o Bahia tendo melhores oportunidades. No segundo tempo, logo no início do jogo, no início do segundo tempo, antes dos 10 minutos, cruzamento do Pulgar pela direita, num escanteio cobrado pelo Eric Pulgar, o Bruno Henrique, no meio da zaga, subiu muito e cabeceou no canto direito do goleiro, fazendo 1-0 o Flamengo, abrindo o placar, e esse placar se manteve até o final. O Flamengo sofreu, o Bahia pressionou, buscou o gol de empate, mas parava também nas mãos do goleiro Matheus Cunha, que teve uma boa atuação no jogo de ontem. Portanto, Flamengo 1-0 no Bahia, e agora no jogo da volta no Maracanã, que estará lotado, um empate será suficiente para o Flamengo chegar à semifinal da Copa do Brasil. Flamengo que teve duas baixas, hein, meu caro Belay? O De La Cruz sentiu a posterior da coxa direita e foi substituído. O Michael, no primeiro momento, entraria como titular, mas o Tite preferiu fortalecer a marcação do meio-campo com o Léo Ortiz, deixando o Michael no banco de reservas. E aí o Michael entrou no lugar do De La Cruz no segundo tempo. Flamengo queimando as 5 substituições. E não é que o Michael também sentiu a posterior da coxa direita, mas duas baixas para o Flamengo, hein? Se já não tinha o Arrascaeta, já não tinha o Pedro, o Gabigol, o Vinha, jogadores que estão machucados, o Cebolinha, agora também o Michael e o De La Cruz são problemas para o Flamengo. Na reavaliação de hoje à tarde, o Flamengo vai informar o tempo de recuperação desses atletas. Portanto, o Michael, recém-contratado, fez um gol na sua reestreia contra o Bragantino, entrou no segundo tempo ontem na vaga do De La Cruz e se machucou, exemplo também do De La Cruz. Mais duas baixas para o Flamengo, vamos aguardar o departamento médico do Flamengo avaliar a situação desses dois jogadores. Flamengo que tem uma boa notícia, o Carlos Alcaraz, argentino de 21 anos, jogador de meio campo, joga como volante, como meia, tem uma boa transição, defesa para o ataque, também foi contratado pelo Flamengo. A maior contratação do Flamengo até hoje, hein? 20 milhões de euros, um pouco mais aí de 120 milhões de reais, quase 120 milhões de reais na cotação atual, 20 milhões de euros é a nova contratação do Flamengo, o argentino Carlos Alcaraz, que já foi anunciado oficialmente como a nova contratação e é aguardado no Rio de Janeiro. Ele que fez exames médicos ontem na Inglaterra, estava no Southampton da Inglaterra, e jogador que começou no Racing da Argentina e, portanto, é o novo contratado do Flamengo. O Vasco praticamente pronto para enfrentar hoje o Atlético Paranaense, deve ir com o Léo Jardim no gol, o Puma Rodrigues na lateral direita, já que o Paulo Henrique está suspenso pelo 3º cartão amarelo, o João Victor e o Maicon, já que o Léo está barrado, muitos dizem preservado, mas está barrado, e o Lucas Piton na lateral esquerda. O meio campo com o Hugo Moura, Matheus Carvalho, Payet e o Davi, e o Jean Davi, hein? Jean Davi deve entrar como titular. No ataque, o Emerson Rodrigues e o Verratti, já que Adson e David estão machucados e não podem enfrentar a equipe do Furacão. Esse é o time do Vasco para enfrentar o Atlético Paranaense hoje. E rivalidade, hein? No jogo do Campeonato Brasileiro, houve uma confusão, o segurança do Vasco brigando com os jogadores do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense emitindo nota oficial dizendo que não há segurança em São Januário, nem dentro e fora do campo, e o Vasco também atacando o Furacão. Briga dentro e fora de campo, uma nova rivalidade essa entre Vasco e Atlético Paranaense, hoje em São Januário, às 8 da noite. E para falar também do Botafogo que tem aí 4 jogadores convocados para as suas seleções. Bastos para a seleção angolana, Luiz Henrique na seleção brasileira, o Savarino para a seleção da Venezuela,
e o Gatito Fernandes na seleção paraguaia. Isso sem contar que tem o Thiago Almada, hein? Jogador também convocado para a seleção argentina. Isso só aconteceu em 1966, quando naquela época o Botafogo mandou para a seleção brasileira 4 jogadores: o goleiro Manga, o lateral Rildo, o meia Gerson, canhotinha de ouro, meu paizão, e o atacante Jairzinho. Portanto, o Botafogo que enfrenta o Fortaleza no próximo sábado, confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro. Vitinho, lateral direito, recém-contratado, foi anunciado pelo Botafogo como nova contratação. 8 milhões de euros e 3 milhões também por fora de bônus, de acordo com a sua produtividade. Portanto, Vitinho, jogador que apareceu no Cruzeiro de Belo Horizonte, foi para o futebol belga, de lá foi para o futebol inglês, fez sucesso no Burnley da Inglaterra e foi contratado por 8 milhões de euros e mais 3 milhões de bônus, caso ele realmente cumpra algumas metas no Botafogo. Vitinho, que atua como ponta também na Inglaterra, já que lá se joga numa linha de 4, não tem laterais como tem aqui no Brasil. Portanto, Vitinho anunciado oficialmente como a nova contratação. Botafogo, repito, que vai tirar a pista de atletismo do Newton Santos, vai colocar no complexo do Maracanã e aquela área vai ser uma área também para torcedores, uma área popular. É a SAF Botafogo trabalhando pelo Alvinegro Carioca, que joga pela liderança do Campeonato Brasileiro no próximo sábado contra o Fortaleza. Falando rapidamente do Fluminense, hein? O André foi vendido para o Wolverhampton da Inglaterra, 22 milhões de euros. A venda mais cara do Fluminense em toda a sua história. Fluminense botando uma grana no bolso, 22 milhões de euros. O André foi vendido para o Wolverhampton da Inglaterra, não viaja para São Paulo, onde domingo o Fluminense encara o tricolor do Morumbi. Portanto, Fluminense e São Paulo domingo, André está fora. Por esse motivo, Facundo Bernal, o argentino, foi contratado. Jogador está no elenco tricolor e o Nonato também, só que o Nonato está machucado. André não faz mais parte do elenco tricolor. E o Renato Augusto e o Marcelo estão em trabalho de transição para voltar na equipe do Fluminense, talvez contra o São Paulo. O Cano, o Fluminense ainda não informou a volta desse jogador. E também o Fluminense, o Júnior Barranquilla aceitou a proposta do Fluminense pelo Gabriel Fuentes, lateral esquerdo, $1 milhão e 200 mil dólares. Jogador que pode se fechar com o Fluminense, inclusive hoje. Só falta o ok do jogador. O Júnior Barranquilla já aceitou $1 milhão e 200 mil dólares pelo direito federativo desse atleta Gabriel Fuentes, que viria para brigar pela lateral esquerda, já que o Fluminense não conta mais com o Diogo Barbosa, está operado, e o Marcelo alterna bons e maus momentos. Tá certo, meu caro Belaí? Para fechar, o Amapá sendo bem representado nas Paralimpíadas de Paris. Isso porque as Paralimpíadas começaram, né? Houve a abertura ontem, quarta-feira, das Paralimpíadas de Paris, e a Wana Brito, que é representante do Amapá, ela que tem a deficiência mental, uma leve deficiência na parte mental, ela está representando o Amapá, representando o Brasil nessa Paralimpíada. Ela que é arremesso de clube e também de peso. É campeã mundial e campeã pan-americana. Ele representando o Amapá nas Paralimpíadas de Paris. Portanto, ela que tem essa deficiência, mas na parte do atletismo, ela está realmente representando a seleção brasileira, representando o Brasil e representando principalmente o estado do Amapá. Wana Brito, hein? Arremessadora de clube, que é tipo um bastão, como se fosse um dardo, e também arremesso de peso, campeã mundial e campeã pan-americana, representando o Amapá e representando o Brasil nas Paralimpíadas. Ela atua amanhã, sexta-feira, a partir das 14h, pelo horário de Brasília. Vale a pena conferir. Tá certo? Um abraço para o nosso Neto Góes, presidente da Federação Amapaense de Futebol. Um abraço também para Roberto Góes, deputado estadual e vice-presidente de futebol, pelo brilhante trabalho que é feito, tanto no futebol do Amapá, como também na CBF. Tá certo, Belaí? Um abraço para você, meu caro amigo. Até amanhã, sexta-feira, eu volto. Uma boa quinta-feira. Amanhã eu falo de Vasco, Atlético Paranaense. Hoje deu Mengão. 1-0 Flamengo. Flamengo só precisa do empate para chegar à semifinal da Copa do Brasil. Bom dia, boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores e a todo mundo ligado no Bronca Pesada da TV Cidade. Até amanhã, valeu! Belair Júnior.